Direto da redação. Recentemente, o prefeito da cidade, Vladimir Garotinho, ele demitiu os RPAs, ele iniciou uma grande demissão de RPAs, e muitos desses RPAs são ligados a vereadores. O vereador indica. E agora o que ele fez? Ele demitiu os RPAs, ele fez uma reforma administrativa criando vários cargos comissionados. São chamados de AS. E esses cargos ele tem de vários valores, vários, assim, de 1.000 e pouco, de 900 e pouco. Tem DAS que é de quase pouco mais de um salário mínimo. Vai até 5, vai até 13, vai até 12, que é o salário de quem está no topo, que é o secretário, né? E ontem o prefeito começou a nomear no Diário Oficial. Então são 500 nomeações, assim, um festival de nomeações no Diário Oficial. Isso tem gerado uma crítica muito grande, muito intensa na rede social, porque a cidade enfrenta uma crise financeira sistêmica na saúde, falta de medicamentos. E ontem um ingrediente novo nessa crise, porque é uma crise gerencial, uma crise política, para o prefeito da cidade, Vladimir Garotinho. E ontem houve um ingrediente novo nessa guerra, nessa briga, nesse quadro de divergência, que foi o pai do Vladimir, o Antony Garotinho, ex-governador. Ele fez uma postagem na rede social dele, que eu gostaria que se colocasse agora aí na tela. E o que eu vou, porque está muito pequenininha a letra e você que está na tela aí não vai conseguir ler, mas eu vou ler aqui o que exatamente o Antony Garotinho escreveu. Porque ele foi duro com o que ele escreveu aí sobre o Vladimir Garotinho, sobre o filho dele. Foi duro, diria, duro sem perder a ternura. Foi como Che Guevara, duro sem perder a ternura, Hamas. Vamos só colocar aqui, eu vou chegar aqui o que ele está escrevendo aqui, deixa eu tentar chegar aqui a página do Antony Garotinho, para você saber o que ele escreveu. Aqui, cheguei a página aqui e vou chegar ao texto. Deixa eu chegar ao texto. Pois bem, vou ler literalmente assim, vou abrir aspas e fazer a leitura completa. Abre aspas. Amo meu filho Vlad, mas não concordo com as posições e atitudes do político Vladimir. Dá uma pausa aqui. Veja bem que ele chama primeiro o filho na intimidade Vlad, mas quando ele se refere para uma questão de impessoalidade, ele vai ao prefeito e ele chama pelo nome completo, o Vladimir. Vamos agora continuar aqui, abrindo aspas de novo. Criei meus filhos num ambiente de amor para que amassem seus irmãos e ao povo. Entre o filho que sempre amarei e o político Vladimir há uma grande distância. Não concordo que a celebração da juventude tenha que negar uma vida de experiência acumulada. A virtude está em unir o novo ao legado construído. Deixo claro que não estou me referindo à indicação de cargos e sim caminhos políticos. Nas raras opiniões que dei, não fui ouvido, como na antecipação da eleição da presidência da Câmara, no mandato passado, onde avisei que seria um erro. Vou dar uma pausa aqui novamente. Ele está se referindo a uma antecipação da eleição convocada pelo presidente da Câmara de Vereadores à época, o Fábio Ribeiro, para tentar vencer a sua reeleição. E ele perdeu a mesa diretora para a oposição, venceu na época o Marquinhos Bacelar. E o Garotinho disse que ele foi contra, ele está dizendo aqui que ele foi contra aquela antecipação da eleição. E deu no que deu, segundo ele ali, deu no que ele previra. Bom, mas vamos continuar aqui. Abre aspas de novo. Deu no que todos sabem, entregar o comando do legislativo à oposição. Ao meu filho desejo tudo de melhor que um pai pode desejar a um filho. Ao prefeito aconselho a ouvir pessoas mais preparadas, escolher melhor seus colaboradores e promover aqueles que têm ética e vocação para a vida republicana. Olha esse trecho, hein? Ao prefeito aconselho a ouvir... Olha bem isso, hein? Pessoas mais preparadas, escolher melhor seus colaboradores e promover aqueles que têm ética e vocação para a vida republicana.
Não se trata de viver à sombra dos antepassados, mas de entender que o novo nasce das raízes que foram plantadas, que melhor que uma ruptura é uma travessia. Talvez seus jovens conselheiros, atenção para isso aqui, ó. Talvez seus jovens conselheiros não pensem assim e a todo instante procurem nos afastar. Filho, amar não significa calar diante do erro. Prefeito, todo erro político tem consequências. Olha bem o que Garotinho diferencia. O que ele fala como pai e o que ele fala como político. Quando ele se refere ao filho, a postura paternal. Filho, amar não significa calar diante do erro. Agora ele vai ao prefeito. Prefeito, todo erro político tem consequências. Olha como ele diferencia o filho do prefeito a todo momento. Tentei aconselhar, você escolheu um caminho diferente. Digo agora aquilo que toda a classe política da cidade e de todo o estado já perceberam. Você não respeita o passado. Apenas quer construir o seu futuro. Não preciso dizer que não tenho nenhuma influência sobre suas decisões políticas ou governamentais. Não participo nem influencio suas escolhas e decisões. Mas não queira me enterrar vivo. Sou um pai que ama. Sou também alguém que está na vida pública há 43 anos, enfrentando poderosos, vencendo injustiças, sofrendo traições, obtendo vitórias e derrotas, mas jamais abrindo mão da minha dignidade, o que não farei nem mesmo para o meu filho. Assim, é um recado duro, né? Mas ele intercala, ele vai como um pai. O Garotinho, ele tem uma leitura histórica, eu costumo dizer isso. Você pode ter toda divergência em relação ao Garotinho, pode ter toda a crítica a ele, mas uma coisa você não pode negar. Primeiro, que ele é uma figura inteligente. Ele é inteligente. O Garotinho tem uma leitura histórica de Estado, de Brasil, de região, que pouca gente tem. Ele tem uma leitura histórica. O Garotinho, ele sabe, ele conhece relações de poder, pode cometer erros que todo mundo comete nessas relações, às vezes faz um cálculo errado, um ou outro. Mas ninguém pode negar que ele tem coragem, que ele é um cara corajoso, que ele é um cara inteligente, que ele tem uma boa leitura histórica e que ele realmente construiu toda uma carreira política que reflete no sucesso de filhos, elegeu filho, elegeu mulher e permitiu a eleição do Vladimir. Vladimir foi eleito com o sobrenome dele. A carreira de Vladimir não existiria se não existisse a figura, né? o Garotinho. Então isso aí ninguém pode tirar dele esse mérito. Que ele enfrentou a injustiça, que foi, que peitou várias coisas, que as maiores atrocidades, cometeu erros nesse processo. Pode, claro, todo mundo comete. Neymar ontem fez um gol de mão. Tá perdendo, vai sair do Santos, mas fez um gol de mão. Maradona fez um gol de mão que deu a Copa à Argentina. Então nesse processo o político também às vezes faz falta, faz gol de mão, dá cotovelada. É do processo, faz parte desse jogo, né? desse ambiente. Mas o recado, ele foi mais um recado duro do Garotinho em relação ao governo, à administração do filho. E ele faz algumas pontuações ali que é interessante, porque tem algumas figuras que cercam ali, que estão no entorno de Vladimir, que realmente são responsáveis, às vezes, por um distanciamento entre o filho, entre o pai e o filho. Uma delas é o Thiago Ferrugem. Thiago Ferrugem, ele não cansa de dizer, por exemplo, ele responsabiliza o Garotinho até hoje pela prisão dele no âmbito da Operação Chequinho. Ele tem um ressentimento, ele acha que Garotinho é ultrapassado. Ele já expressou isso para algumas pessoas, várias pessoas. Ele já expressa isso. E algumas pessoas que estão ali realmente no entorno de Vladimir politicamente, elas são, de certa forma, responsáveis pelo desgaste do Vladimir, da administração de Vladimir, que nesse momento vivencia um dos seus piores momentos. E essa crítica pontual do Garotinho sinaliza: o Vladimir tem que estar um despertar. E na verdade, se ele levasse o Garotinho para dentro do processo político dele, o Garotinho entraria com um porrete nesse governo aí e expulsaria vários vendilhões que estão promovendo verdadeiras tragédias administrativas e que vai ter uma consequência muito deletéria para a carreira política do Vladimir Garotinho.
Então talvez o Vladimir tenha cometido, né, esse erro de ouvir pouco o pai nesse período. Ele ouviu pouco o Garotinho. O Garotinho tem muito a acrescentar na administração e tem muito a contribuir com o governo pela experiência administrativa. Foi governador, elegeu a esposa governadora, governou o estado quando a esposa foi governadora, governou o município quando a esposa foi prefeita. Ele conhece a rotina administrativa e eu diria que sabe onde a coruja dorme, e é de enfrentamento. Ele vai para o enfrentamento. Eu estou só comentando aqui politicamente, estou fazendo um comentário em cima, porque seria impossível não comentar isso, porque ninguém vai torcer aqui por briga entre pai e filho, porque isso é terrível. Política, dividir pai e filho, isso é horrível, ninguém quer isso. A gente torce que essas pessoas elas se reconciliem, elas se entendam, né? Que haja algum consenso entre pai e filho, porque divisão entre pai e filho, isso nunca é bom. Mas esse recado do Garotinho foi duro, foi pontual. Algumas pessoas, obviamente, eu não estou aqui querendo menosprezar ninguém, certamente elas não interpretarem todas as vírgulas, todos os pontos que o Garotinho faz, porque é coisa de poeta, ele sabe escrever, né? Escreve, ele sabe onde ele bate, o que ele está falando. Então não é todo mundo que vai alcançar ali as mensagens subliminares nesse texto do Garotinho, não. Mas ele foi duro ali, ele foi duro sem perder, pelo menos aqui teoricamente, foi duro sem perder a ternura. Ele dá porrada no político, mas ele tem ao mesmo tempo a ternura do pai. Ele se refere a Vladimir como Vlad quando ele é pai e a Vladimir quando ele quer criticar o político Vladimir. Ele vai diferenciando, vai traçando uma linha divisória entre o filho Vladimir e entre o prefeito Vladimir e as opções do prefeito Vladimir. Está eu estou me reportando aqui ao que ele postou no Instagram, tá? Está no Instagram do ex-governador Antony Garotinho. Está publicado lá para quem quer, para quem deseja aí conferir.